sobrevive à UTI, basicamente, né? Então, o papel desses agentes análogos à testosterona e o exercício. Então, esse artigo foi publicado em outubro de 2020, todos esses autores são americanos, de várias universidades, se juntaram para escrever essa revisão. Então, como esse artigo é americano, a gente tem dados americanos de que 5,7 milhões de americanos internam por ano na UTI e que ao longo da vida, cada americano vai ter, em média, 1,7 admissões nas UTIs. Desses internamentos, 90% das pessoas costumam sobreviver. Mas qual custo é essa sobrevivência? Então, a maioria das pessoas saem da UTI com fraqueza muscular e com uma incapacidade funcional importante, que também está relacionada ao tempo de ventilação mecânica prolongado e ao tempo de permanência tanto na UTI quanto no hospital. Então, isso acontece basicamente porque quando você interna na UTI, você tem uma condição inflamatória sistêmica, que exige um catabolismo muscular com aumento das vias proteolíticas, também associado ao repouso no leito do paciente de UTI. Tudo isso junto leva uma resposta catabólica aguda, que leva à perda de massa muscular, à fraqueza e à perda de funcionalidade em geral. Então, por que desenvolver novos tratamentos para isso que a gente chama de PICS, né? A síndrome pós-UTI, de fraqueza muscular, incapacidade funcional que muitos pacientes saem. Porque esse número de pacientes que saem com alguma sequela da UTI é muito grande. 65% das pessoas que sobrevivem ao internamento saem da UTI com limitações funcionais e com uma piora da qualidade de vida. Apenas metade desses pacientes retornam ao trabalho depois de um ano. E 60% a 65% só retornam àquela capacidade funcional que tinham previamente ao internamento depois de um ano. Então, esses pacientes, eles são sobreviventes ou são vítimas do nosso cuidado? Isso é uma pergunta que tem feito muitas pessoas e muitos autores pensarem, tanto que melhorar a qualidade de vida após UTI se tornou o desafio do século no cuidado intensivo. O único estudo mais relevante que a gente tem sobre isso, sobre a reabilitação do paciente na UTI, é esse estudo, que foi também um estudo americano, que foi publicado no Lancet em 2009, e a gente pode ver aqui embaixo que foi um grupo controle e um grupo intervenção com poucos pacientes. Eram pacientes mecanicamente ventilados, 55 no grupo controle e só 49 no grupo intervenção. E o grupo intervenção era mobilizado precocemente e fazia fisioterapia motora de forma precoce. Então, os pacientes do grupo intervenção, que são a linha vermelha, eles tiveram uma independência funcional maior na alta da UTI em relação ao grupo controle, que é a linha azul. Mas esses pacientes, eles não foram acompanhados após a alta da UTI. Então, a gente não sabe como eles ficaram depois, e essa é a grande crítica do estudo. Então, o que se sabe até hoje é que só essa reabilitação precoce, retirar o paciente do leito, fazer fisioterapia motora, o despertar diário do paciente que está sedado, não é suficiente para reabilitar o paciente após a UTI. Uma meta-análise do Cochrane, que foi feita em 2018, não conseguiu concluir que existe benefício só do exercício precoce na UTI para a reabilitação desse paciente após a alta. Existem vários estudos controlados e randomizados sobre isso, sobre reabilitação do paciente na UTI, e esses estudos também não conseguem demonstrar com efetividade que esse paciente tem uma reabilitação efetiva após a alta. O que ele demonstra, que é um dado preocupante, é que sempre, na maioria das vezes, existe um atraso no início da reabilitação na UTI de mais ou menos 9 dias. Então, basicamente, um paciente que interna na UTI leva mais ou menos 9 dias para começar a ser retirado do leito, a fazer fisioterapia motora e etc. Os dados que a gente tem na literatura demonstram também que apenas 20% desses pacientes saem do leito, e que iniciar a reabilitação do paciente só depois que ele recebeu alta da UTI
também não tem evidência suficiente para determinar que isso é eficaz para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E por que tudo isso acontece? Porque um paciente que está numa resposta catabólica aguda geralmente perde mais ou menos 1 quilograma de massa magra por dia, apesar de nutrição enteral adequada, tem altos níveis de degradação proteica e se torna com uma atrofia muscular sustentada, até depois da alta, já que é visto que os pacientes após a alta mantêm um catabolismo persistente e uma resistência ao anabolismo. Tudo isso, basicamente, é explicado pela desregulação hormonal que a doença crítica causa no paciente. Então, a gente sabe, a gente vê essa desregulação do cortisol, da insulina, o paciente fazendo disglicemia. Sabe-se também que a testosterona baixa no paciente crítico e ele fica num estado catabólico persistente. A testosterona em níveis mais baixos foi relacionada à gravidade da doença, ao aumento da mortalidade e à piora da reabilitação. Então, os pacientes que tinham testosterona mais baixa dentro da UTI eram pacientes mais graves e pacientes que morreram mais. Então, quais seriam os benefícios da testosterona? Seria basicamente para acelerar essa reabilitação, diminuir a resposta catabólica e iniciar a resposta anabólica para a recuperação do paciente. Então, já existem estudos em pacientes críticos queimados, em pacientes com insuficiência cardíaca, com DPOC e pacientes com HIV, que mostram um benefício da associação da reabilitação com a testosterona. Mas existe uma crítica à testosterona, que é uma crítica bem conhecida, que diz que o uso de testosterona pode aumentar os eventos cardiovasculares e trombóticos. Isso não é verdade. Um estudo realizado com pacientes críticos queimados demonstrou que o uso de testosterona reduziu em 33% os eventos cardiovasculares e 28% o risco de AVC nesses pacientes. E aí a gente pensa, poxa, mas vou usar testosterona no meu paciente pensando nos efeitos anabólicos. Existem os efeitos androgênicos também, e aí como que a gente resolve isso? E aí a nossa opção é a oxandrolona, que é uma testosterona que tem alta seletividade para realizar efeitos anabólicos no corpo, basicamente para recuperação muscular. Então, os efeitos androgênicos são bem reduzidos e não são significativos com o uso dessa testosterona. Essa testosterona, ela já é aprovada pelo FDA para uso em pacientes de UTI, pacientes cirúrgicos. É um análogo que é em comprimidos, então é fácil de administrar para o paciente. Existem estudos em crianças queimadas que a oxandrolona ela melhorou o ganho de massa magra, o conteúdo mineral ósseo e a força muscular desses pacientes, em que a nutrição e só a reabilitação não eram suficientes. Além disso, a testosterona, por causa dos efeitos anabólicos, tem o poder de melhorar a ferida dos pacientes queimados, levou um menor tempo de permanência hospitalar e não aumentou o índice de infecção, a taxa metabólica, hiperglicemia e disfunção hepática. Então, resumindo, a gente ainda não tem estudos efetivos sobre o uso dos análogos da testosterona dentro da UTI para reabilitação dos pacientes, mas esse parece um caminho viável e a gente precisa de mais estudos para conseguir demonstrar que ela é realmente eficaz. Mas o que a gente tem de evidência até agora sugere que tratar a deficiência de testosterona no paciente dentro da UTI, manter uma nutrição adequada e retirar o paciente do leito e realizar fisioterapia motora precocemente pode levar a melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade no paciente pós-UTI. E é isso. Ótimo. Rápido e muito bem apresentado. Muito legal. Gostei desses slides também teus também. Você tirou leite de pedra. Um artigo bem curtinho. Mas acho que é importante para a gente poder também contextualizar um pouco esse problema da PIX, né? E essa estratégia de você fazer
androgênio, fazer um anabolizante pós aquele evento crítico, ela está em baila já faz uns 25, 30 anos. Eu me lembro aqui no Nações, ainda com a doutora Nasa, no final da década de 90, a gente tentava fazer em alguns doentes, e pelo jeito as coisas não cresceram muito. Está faltando estudos de boa qualidade, um maior número de doentes para a gente poder aprender a selecionar mesmo qual é o tipo de doente que pode se beneficiar com essa terapia. Mas vamos tentar identificar qual seria esse doente. Alguém tem alguma pergunta para a Bruna? Algum comentário? Boa tarde, doutor. É o Bruno, tudo bem? Opa, quem que está falando? É o Bruno, doutor, tudo bem? Oi, Bruno. Legal, Bruno. Olha, doutor, a gente teve agora com o Covid algumas experiências com a testosterona, sabe? Tá. Aqueles pacientes que passaram daquela fase crítica do tratamento, de prona, supina, e muitas vezes o paciente estava até consciente, não tinha nenhum quadro infeccioso, a gente via que o paciente tinha ali pedido uma massa muscular, assim, muito importante, e que ele realmente não saía da ventilação mecânica. E a gente percebia que era por fraqueza mesmo, era por perda de massa muscular, ele não tinha músculo suficiente para poder fazer o controle totalmente da respiração. E mais de uma vez a gente acabou usando. Tá? Sabe que é um pouco off-label ainda, foi conversado com familiares também, que isso era uma tentativa, que não tinha ainda comprovação, mas poderia ser uma tentativa. E às vezes que a gente usou, eu usei isso mais de um hospital, foi bem legal. Todos os pacientes saíram da ventilação, um N super pequeno, mas todos os pacientes saíram e saíram bem. Tá? E para mim faz sentido, sabe? Por mais que eu sei que ainda não tem grandes estudos, mas isso faz sentido para mim. O senhor sempre fala para a gente que o paciente crítico é como se o organismo dele hibernasse, né? Tivesse uma hibernação que não faz respiração celular e tudo que você sempre explicou para a gente. E na minha cabeça, se nosso organismo todo é regulado por hormônio, eu não sei se talvez essa não seja uma saída, né? De a gente estar ajudando esses pacientes. Mas foram experiências bem legais. Eu achei que funcionou. Os pacientes todos estão em casa, saíram da ventilação, foram para a enfermaria e foram bem. Assim. E muito exercício. Aí a fisioterapia, que já era intensificada, foi mais intensificada ainda. Módulo proteico, né? A gente aumentava a quantidade de proteína desses pacientes, dando whey protein mesmo. E a dieta integral também. A gente conversava bastante com a nutrição. Foi legal, eu gostei. Acho que precisa realmente de estudo para poder usar isso de uma maneira mais ampla. E o que vocês usaram, Bruno? Qual androgênio? Doutor, se eu não me engano, foi a Durateston. Agora, a gente usou, a gente usou, acho que se não me engano, foram 3 ou 4 vezes, mas se eu não me engano, foi a Durateston. A gente usou 3 doses, foi uma dose semanal. Oi? No HR, principalmente? Não, doutor. A gente usou isso, foi no Nações, que eu vi, e no Marcelino. Eu ouvi usar nesses 2 locais. Com a Luísa e com o Jarbas. Uhum. Isso. Muito bem. Alguém mais tem experiência? Algum outro hospital tem usado? É a Gabriela. Oi, Gabi. Fale aqui. Tem um paciente também que a gente deu alta na UTI agora da Santa Casa, que ele ficou 105 dias com a gente. E acho que o Bruno até conheceu ele, assim, a gente até já tinha discutido sobre testosterona para ele, porque ele basicamente estava na UTI por um desmame muito lento da ventilação, assim. E a gente acabou que não fez testosterona para ele, mas acho que um trabalho muito legal, assim, que fez muita diferença para ele, foi a equipe da fisioterapia. Eles todos os dias faziam um trabalho de força muscular com ele, assim, com caneleira, com pezinho, foi bem legal.
e a gente conseguiu desmamar ele da ventilação, assim, foram muitos dias, acho que foi mais de 15, 20 dias ele todo dia treinando com dieta hiperproteica e ele saiu. Legal. Acho que as experiências ainda são pequenas dentro do grupo, né? Eu também tive algumas experiências há muito tempo atrás, também muito pequenas. Mas acho que a base teórica para isso ela é relativamente bem estabelecida. A gente não sabe se funciona ou não, porque não tem ensaios clínicos randomizados com grande número de testes. Mas acho que a sustentação teórica, só repetindo rapidamente, é de que os doentes, quando são colocados em ventilação mecânica ou quando são inflamados, eles, nas primeiras 12, 24 horas, eles rapidamente começam a fazer atrofia muscular. Né? Mais ou menos uns 8 anos atrás, um estudo com biópsia de músculo intercostal, realizada no final do primeiro dia, antes de completar 24 horas, já mostrava alterações do músculo que eram sugestivas de hipotrofia muscular, de alterações de paucidade, de diminuição do número de mitocôndrias dentro da célula. E isso está relacionado com o fato de que nós, desde que fizemos o nosso primeiro respiro, quando nascemos, a gente nunca deixou de respirar. Né? E, de repente, você põe um doente em ventilação mecânica, induz sedação, num doente catabólico, ele está inflamado. Então, é uma musculatura que deixa de funcionar na frente de hormônios contrarreguladores a ação da insulina, que é um grande hormônio anabolizante que nós temos. Esses músculos rapidamente entram em hipotrofia. E isso é bastante bem visível naqueles doentes que ficam dias, semanas, não só a atrofia de toda a musculatura da caixa torácica, quanto os músculos esqueléticos outros, né, de membros e assim por diante. A recuperação desse doente, é claro que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, usando aquele mesmo esquema que a gente viu com a hipotermia, a gente falou um pouquinho de hipotermia com os R1s antes da apresentação com vocês, aquele modelo de injúria e depois de recuperação do dano. Essa recuperação do dano ela é frequentemente bastante lenta, está relacionada com a intensidade da injúria e com o tempo da injúria. Né? Agora, voltar a respirar, voltar a ter boa consciência, voltar a deambular, etc. e tal, depende de uma recuperação do dano. E a gente não tem terapia para isso. Não tem um remédio para poder fazer isso. Né? A vinda de um androgênio vem nessa baila de ajudar numa fase em que o doente já passou da fase inflamatória, já passou da fase catabólica, que ele está numa fase anabólica dependendo de nutrição e que algum anabolizante possa ajudá-lo a incorporar proteína, incorporar massa muscular novamente. Mas algumas coisas precisam ser lembradas. Primeiro, você não faz músculo se você não fizer exercício. A única coisa que faz músculo é carga, né, que você tenha que carregar. Então, não adianta um doente que está deitado, que se ele não fizer exercício, se ele não fizer fisioterapia, você der anabolizante, não vai criar massa muscular. Para fazer massa muscular, você tem que ir na academia e tomar anabolizante. Aí você fica fortão. Mas precisa de ir na academia também, não adianta só tomar o anabolizante. Então, trazendo isso para a prática, para aquele doente que, de alguma forma, a fisioterapia está trabalhando intensamente com ele e que você pressupõe de que um problema enfrentado é a lenta velocidade de incorporação de músculo e que isso, eventualmente, possa ser apressado com o uso de um anabolizante. É claro que os mais jovens vão se beneficiar mais do que os mais idosos para poder fazer músculo,
tem que lembrar outra coisa, que é a polineuropatia do doente crítico. Tá? Se esse doente tiver polineuropatia do doente crítico, ele vai continuar com fraqueza, mesmo que ele tenha músculo. Então, é preciso de tempo, e cotejando junto, se perda de massa muscular é mais importante do que a polineuropatia do doente crítico. Então, são coisas que, do modo geral, vêm conjuntamente. O Bruno falou uma coisa legal, Bruno, que vale a pena estudar, eu não sei a resposta para isso. Né? Esses doentes que fazem inflamação intensa e crônica, e que desenvolvem disfunção e falência de múltiplos órgãos, esses doentes hibernam. Né? Esses doentes têm uma grande destruição de mitocôndria na fase aguda, o que é benéfico na fase aguda, inflamatória, mas que retarda a recuperação posteriormente. Você leu alguma coisa, Bruna? Bruno, se o androgênio pode ajudar a reconstruir mitocôndria outra vez? Eu não li nada, doutor. Isso foi só, tipo, pensando no paciente. Mas acho legal isso, de dar uma revisada outra vez. Há algum tempo eu não tenho me atualizado com relação a esse processo de hibernação, mas uma das dificuldades de recuperação funcional do doente crítico, principalmente na fase aguda, é porque ele tem uma paucidade de mitocôndria intracelular, e mitocôndria é uma coisa que você também precisa de estimulá-la, né? E ela leva um tempo para poder se multiplicar e voltar a ter maquinaria intracelular que possa aproveitar o oxigênio que você esteja fazendo. Isso talvez seja legal a gente voltar outra vez a falar de insuficiência e sucesso de múltiplos órgãos, que tem a ver com essa disfunção mitocondrial, com essa hibernação. Enfim, são caminhos. Acho que a gente não teve lá atrás, no nosso ambulatório de pós-alta de unidade de terapia intensiva, ele não decolou muito, porque a gente não conseguiu levar outros profissionais. Existe um projeto no Hospital das Nações que a Mirella vai conseguir num determinado momento. O Covid agora deu uma atrapalhada, mas de se montar um ambulatório de recuperação pós-alta no Hospital do Trabalhador, multidisciplinar, aí relacionado com universidade, relacionado com o serviço público, enfim. Acho que a gente vai ter mais capacidade no futuro de, eventualmente, até poder participar com algum trabalho e tentando ver, né, a diferença que faria na recuperação desses doentes críticos que ficam muito tempo internados na UTI com a utilização de um androgênio ou não. Por enquanto, ela é especulativa e, por enquanto, acho que em casos selecionados, eu fiquei relativamente convencido com o que a Bruna mostrou, de que é muito provável, não definitivo, então estou prescrevendo, mas é muito provável de que os malefícios sejam relativamente pequenos e que o potencial de benefício possa sobrepujar os malefícios por um determinado tempo para um grupo de doente que está realmente com atrofia muscular e que precisa talvez de uma rapidez de recuperação, desde que venha junto com fisioterapia forte, com exercício, que ele não esteja mais inflamado, que já esteja numa fase de poder recuperar o dano da fase aguda. Ok? Tudo bem? Alguém quer fazer mais algum comentário? Karina e Renan querem comentar alguma coisa da reunião de ontem? Ficamos com um gosto amargo ontem. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Não, eu acho que ontem foi bem colocado, né? Teve a visão do senhor e a visão da doutora Mirella. Eu acho que respeitar a vontade do paciente, pelo menos é o que eu acho que é o mais correto, doutor. Independente ali de documentação ou não, eu gostaria de morrer do jeito que eu quero e não por uma imposição médica de como eu devo, né, passar por esse processo ou nem da família.
desde que eu tenha consciência ali antes do óbito do que eu estou fazendo. E é o caso de muitos pacientes, sim, que não querem ser entubados aí no Covid, fazendo uma reflexão. Dói para a gente que a gente tem uma cultura meio salvadora da medicina, que a gente preza pela vida acima de tudo, e a custo de quê, né? Às vezes a importância para a gente de uma intubação, de deixar esse paciente 30 dias lá e quem sabe sair, para ele não seja, né? E acho que a gente sempre deve respeitar isso. Eu acho que eu fiquei mais mal com a situação, que eu acabei entubando ele inconsciente contra a vontade. E aí o rosto do paciente não saía da minha frente porque ele acabou morrendo de um jeito que ele não queria. Então foi um peso realmente na minha consciência de ter feito uma coisa de forma agressiva, agressiva na vontade do paciente. Também me incomoda um pouco pegar qualquer documentação para esse paciente, sim, também pensando na parte legal, né? Estou bem afastada do direito, mas eu acho que esse documento assinado no calor da emoção acaba não protegendo. Eu acho que hoje o judiciário, também as jurisprudências, tendem também a respeitar a vontade do paciente, desde que se comprove ali que era um paciente capaz e capaz pela decisão. Então, nisso eu inclino bastante aí com a opinião do senhor de que a gente não tem que documentar tudo à beira-leito. Até porque, geralmente, é emergência, né? A intubação. Então, não dá para a gente ficar planejando, olha, vou dar para você assinar, caso você não queira. É complicado. No mais, aí falando da aula da Bruna, mas não específico da testosterona, já tinha comentado com o senhor que, infelizmente, eu estou gostando da escassez da sedação e do bloqueador neuromuscular. A mim sempre incomodou muito deixar aquele paciente 30 dias bloqueado, porque ele necessita, em base sem ciência. E criou aí um mito, na minha opinião, que o paciente COVID, a gente tem que usar absurdos de sedação para conseguir sedá-lo. Na minha opinião, é um mito total e está se comprovando isso com a falta de medicamento e os ajustes que a gente tem feito à beira-leito nesse momento. Que quanto menos a gente usa o bloqueador, e o Danilo tem feito muito isso, a relação chegou em 200, retirar esse bloqueador, fazer despertar diário no paciente COVID, também não sei o porquê que a gente não estava mais usando despertar diário. Por que não no COVID? Se a gente faz em todas as patologias dentro da UTI. Não existe explicação. E aí entra um prognóstico pior, entra um risco de infecção secundária maior para esse paciente, ele vai ficar muito mais tempo. A gente não tem essa ventilação na mão, e sim, é mais cômodo para a fisioterapia e para a gente mantê-lo bloqueado. Não interage, não dá trabalho na ventilação. É no máximo titular uma PIP. E eu vejo que quanto mais a gente está diminuindo esse uso, mais a gente está tendo realmente esse paciente na mão. Mas isso é uma impressão, também não é uma ciência, mas acho que o prognóstico está sendo melhor. Puxa vida, eu concordo 110% com você, de tudo que você falou. Renan, você quer fazer algum comentário adicional? Estamos aí nessa baila ainda. Quero dizer para vocês que sempre que há alguma coisa assim, essas coisas me incomodam, sabe? Eu acordo de madrugada pensando no que falar, de como resolver. Fiquei conversando com a Mirella ontem até as 2 da manhã, a gente trocando mensagens, né? E a gente acabou meio que acordando de que a visão da Mirella é absolutamente correta. Quando você quer criar uma conduta, uma normativa para um grande número de pessoas, né? E que a minha preocupação, na verdade, era fazer com que os meus residentes, desculpa chamar vocês de meus, mas eu me sinto responsável de alguma forma, né? Os nossos residentes, os residentes do CPET, fossem capacitados a tomar decisões individuais com uma boa base moral, filosófica, profissional, etc. e tal, né? E dando a vocês a possibilidade de que vocês possam tomar as decisões
na beira do leito, sempre pensando no bem do doente. Né? Sempre que a gente fala uma coisa que eu vou dizer agora, a gente morde a língua. Mas eu vou dizer de qualquer jeito. Também não. Eu vou dar 3 batidinhas na madeira aqui. A gente faz imitação de suporte de vida desde o começo da década de 90. Né? Nós nunca tivemos um processo. Nunca. Né? Por quê? Você sempre está do lado do doente. Sempre que você tiver em dúvida, você não faz. Mas se houver consenso, hoje já existe uma boa base para poder suportar isso. E eu não falei para não documentar. A documentação ela é obrigatória, mas ela é obrigatória que ela vá para o prontuário. Ela não precisa ser documentada de uma forma legal, registrada em cartório, etc. E tal. Okay? Desde aquele problema que houve no hospital evangélico aqui em Curitiba, né? Muita coisa foi aprendida. Embora muito daquilo fosse feito corriqueiramente, o grande defeito é de que aquilo era feito de alguma forma, e a médica foi inocentada, mas o problema que nos traz é de que muito daquelas decisões de limitação de suporte avançado de vida, elas eram feitas no escurinho da noite. Elas eram feitas por um ou outro médico. Isso nós não podemos fazer. A gente tem que fazer isso sempre de uma forma consensuada, né? Sempre junto com o coordenador, o residente, junto com o médico atendente, junto com o pessoal da família, né? Acho que é muito diferente se esse doente tivesse chegado para você em insuficiência respiratória, em agonia, e dissesse assim, eu não quero ser entubado. Você diz assim para ele, eu não posso te oferecer isso nesse momento. Você vai morrer. Eu cedo e entubo, porque a tua obrigação naquele momento é de salvar a vida. Uma situação completamente diferente é aquele doente que interna com dependência de oxigênio e diz assim, olha, se eu piorar, eu não quero ser entubado. Aí você explica para ele quais são as consequências da intubação. Isso não significa ir para a morte. Ele diz assim, mas mesmo assim eu não quero. Aí você olha para o lado e diz assim, não, quero outros médicos, me ajudem aqui. Porque se você fizer, a minha indicação é de que eu intubo. Ele continua dizendo que não. Aí no dia seguinte, ele piora um pouco. Se você piorar mais, eu vou te intubar. Não, eu não quero ser intubado. Chama alguém da família. Tá tudo acordado, ele está bem consciente. Isso vai para o prontuário. O médico hoje tem fé pública. Ele não precisa de uma declaração de cartório. Agora, se um dia você perder a fé pública, você vai ser processado. Isso vai acontecer comigo, com qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Então, um bom médico, um bom profissional, uma boa pessoa, ela tem que estar sempre jogando do lado do doente, sempre com isso anotado, sempre de uma forma consensuada, nunca tomar decisão sozinha, etc. E tal. Dá certo. Porque é isso que você quer na hora que você estiver sendo atendido por um médico, é que esse médico esteja do teu lado, né? E que apoie você nas suas decisões desde que elas sejam conscientes. Né? Numa situação dessa, por exemplo, eu vou querer ser entubado, viu? eu vou confiar em vocês, pelo menos ainda para os próximos anos, eu vou querer ser entubado. Mas, se eventualmente eu não quisesse, eu gostaria de ter um médico que, se eu entrasse, ficasse angustiado, que ele me fizesse uma pequena sedação, que ele continuasse do meu lado, que ele me pegasse na mão, que ele não me abandonasse. Fico com receio de que, eventualmente, um papel escrito assim, olha, esse doente não quer ser entubado em insuficiência respiratória, ele vai para o prontuário, e daí o que acontece com a equipe médica? Não, deixa ele não quer ser entubado. Aí a gente acaba perdendo a nossa humanidade. Claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui, mas o que é importante para mim é de que vocês sejam capacitados nessas decisões que elas não são matemáticas, elas não são
certo e errado sempre. Ela depende muito das circunstâncias, de que vocês vão treinando a sempre estarem predispostos a tomar a melhor decisão em benefício do doente. Não estou dizendo que isso seja fácil, eu estou dizendo que eu tenho dificuldade com isso. Às vezes sou chamado a mandar de terapia intensiva para conversar com uma família, ocasionalmente, e sinto dificuldade mesmo com a minha maturidade. Então, isso não é uma coisa que se perde, né? Mas também acho que o dia que eu perder essa capacidade, esse receio, um pouco de dúvida, eu também vou me tornar um médico pior, né? Então, um médico que sempre repensa e que sempre está do lado do doente, eu acho que isso nos torna mais humanos e melhores profissionais. Mas se eu tivesse no lugar da Mirella que fazer um protocolo para uma UPA, eu acho que ela teria que ser em bases mais objetivas. Acho que uma coisa não foge da outra. Okay? Depende muito das circunstâncias. Renan, você quer falar alguma coisa, Renan? Oi, doutor.